Nessa cobertura especial, as autoridades do alto escalão da diplomacia brasileira afirmaram à CNN Brasil que veem o Oriente Médio como um campo minado. Um bastidor da Basília Rodrigues. Basília, explica isso melhor para a gente, por que de ver dessa forma como um campo minado. Isso explica também o posicionamento do Brasil nessa nota padrão divulgada ontem à noite, todo esse processo de consultas, conversas que o presidente Lula tem feito ao ministro Mauro Vieira, o assessor especial da presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim, e os diplomatas brasileiros, embaixadores que lá trabalham. Há uma avaliação na alta cúpula diplomática do Brasil que esta região, o Oriente Médio, é um verdadeiro campo minado, com muitas sensibilidades que podem desencadear conflitos simultâneos com efeitos devastadores. Então, dito isso, é todo um processo de análise antes do Brasil divulgar notas oficiais, demanda todo um processo de análise, até mesmo nesta briga, né, em que o Brasil se vê forçado muitas vezes por forças internacionais a buscar um lado, a optar, a condenar um lado em detrimento do outro. Não tem sido esta a tônica brasileira. 6 meses separam os ataques do Hamas a Israel em outubro do ano passado, destes que nós vimos ontem, Irã contra Israel, que se tratou de uma resposta do regime iraniano ao governo israelense por ter bombardeado a embaixada do Irã na Síria no dia 1º de abril. 3 comandantes da Guarda Revolucionária morreram neste atentado, então a expectativa de uma resposta, de uma represália do Irã a Israel já era esperada, tanto é que a comunidade brasileira que lá vive foi comunicada, foi orientada a deixar o país, ou aqueles que não estavam lá evitassem viagens para a região, justamente diante do iminente conflito, né, da iminente resposta que haveria pelo regime iraniano. O Brasil se manifestou ontem sem tratar taxativamente de uma condenação para nenhum dos dois lados, pelo contrário, fez aí um apelo pela contenção, tanto de iranianos quanto de israelenses. Segue uma lógica muito parecida daquela adotada no conflito Hamas e Israel também, em que pediu para que os dois lados fossem responsáveis por parar este conflito. Agora não seria diferente. Ontem à noite, o ministro de Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, o único ministro nestes primeiros momentos, né, aí que a gente tem de repercussão do conflito, o único ministro que se manifestou nas redes sociais, ele chegou a utilizar a palavra condenação para ambos os lados, mas aí numa manifestação particular do ministro petista, Paulo Teixeira, porque do ponto de vista da diplomacia e a todo um cuidado com as palavras, esta palavra condenação não está sendo utilizada. Pelo contrário, o Brasil fala em contenção de ambos os lados. Agora, Basília, a gente sabe, e aí a Isabel Mega até lembrou isso ainda há pouco aqui ao vivo com a gente, que o momento entre, por exemplo, Lula e Israel não é o dos melhores diante das últimas declarações do presidente Lula. Esse posicionamento diplomático, essa leitura do que a gente tem agora aqui nesse momento, poderia, de alguma forma, trazer uma pressão, talvez, maior por parte de Israel em relação ao Brasil, considerando também essas últimas falas que a gente teve do Lula e já uma consternação do lado de Israel em relação a tudo que ouviu? Olha, se o Brasil confirmar a intenção de fazer uma nova missão de repatriação de brasileiros, né, naquela área, vai precisar reafirmar pontes entre Brasil e Israel, porque, mais uma vez, o Brasil vai precisar levar os seus aviões militares para Tel Aviv, como aconteceu no fim do ano passado. Cairo, no Egito, e também Tel Aviv, Jerusalém, foram locais de onde foram tirados brasileiros. Então, algumas indisposições pessoais, poeirinhas nessa relação entre os dois países precisam ser colocados de lado para que o
do naturalmente fundamental, que é salvar as pessoas, pacificar aquela região e, claro, não fazer com que esse campo minado seja acionado com conflitos sendo levados para outras regiões. Para tanto, a gente vai ver aí, se confirmada essa expectativa de que o Brasil retire mais brasileiros da região, um novo esforço de entendimento. O embaixador de Israel aqui no Brasil, Daniel Zonshine, já havia manifestado via imprensa que vivia um outro momento nas relações com o Brasil. Ele que chegou a ser chamado no Itamaraty para prestar esclarecimentos e recentemente, em uma entrevista a um veículo internacional, ele disse que já não era mais um motivo de conflito entre Brasil e Israel, tentando colocar panos quentes. Fato é que ele está aqui no Brasil e o embaixador brasileiro de Israel, Frederico Mayer, também está. Ele não chegou a ser devolvido pelas autoridades brasileiras para a região, para Israel, apesar do embaixador israelense falar que agora eles estão num outro momento de relação, né? Que não estariam mais em conflito. Precisa ver o passo a passo deste relacionamento. Nessas circunstâncias, o que o Brasil diz? Que o mais importante é salvar os seus nacionais. Então, se de fato esta missão de repatriação, uma nova missão, for acionada, estas questões que foram tão importantes para o noticiário, né, que chegaram a abrir uma crise diplomática entre Brasil e Israel, serão secundarizadas.